Graça e paz, meus amados. Tenho boas notícias, graças a Deus. Já estamos implantando igrejas infantis em várias partes do Brasil. Estamos implantando já no Maranhão, estamos implantando em São Paulo, várias regiões, Zona Leste, no ABC Paulista. Temos igrejas infantis sendo solicitadas, implantadas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, em várias regiões de São Paulo. E eu estou muito satisfeito, muito feliz, porque Deus tem despertado os irmãos para esse ministério, para esse chamado. Estamos falando também com grandes ministérios, né? Estamos falando com grandes denominações aí, eu não quero citar nomes ainda, mas daqui, assim que tiver tudo certinho, eu vou estar dizendo aonde que a igreja infantil já conseguiu chegar e está sendo implantada para a glória de Jesus, tá? E eu conto com você, não vamos parar não, vamos desistir não, vamos continuar trabalhando firme, insistindo. Eu volto a chamar a sua atenção para que você faça uso das ferramentas que a gente tem na rede, né, na web. A gente tem o nosso site, igrejainfantil.com. Nós temos também os nossos vídeos no YouTube, que é de extrema importância que você assista. Um vídeo chamado Igreja Infantil e o vídeo Como Implantar uma Igreja Infantil. Alguns irmãos me perguntam assim, poxa Edu, mas quem estiver implantando vai receber comissão também? Tem um sistema de comissionamento para o irmão que ajuda a gente a implantar a igreja infantil. E eu quis fazer isso, meus irmãos, porque eu conheço bem de perto a realidade da vida do missionário, principalmente do missionário de verdade. Estou falando dos televangelistas, né? Que trabalham com televisão e que movimentam muito dinheiro. Estou falando desses irmãos não, estou falando dos missionários que estão no campo, lá longe, esquecido, ou dos missionários que correm as igrejas, dos irmãos pregadores, evangelistas itinerantes que correm as igrejas pregando o evangelho e levando o seu material. Então esses irmãos que correm pregando o evangelho e levando o seu material têm uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, e se eles fizerem parte da igreja infantil, eles também vão ser abençoados por esse trabalho da igreja infantil, tendo uma pequena comissão desse trabalho, dessa implantação da implantação da igreja infantil, que vai gerar uma receitazinha para que esse missionário possa estar sobrevivendo. Porque vida de missionário que de verdade, esses irmãos que correm as igrejas, é muito difícil. Os irmãos não têm uma receita mensal, os irmãos sofrem demais, os irmãos têm que correr até vender o almoço para pagar a janta. Então, como eu tive e fui um desses irmãos que corre pregando e tal, e que trabalha muito no voluntariado, é uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, uma vida que só por Deus realmente. Então, quando a gente estava trabalhando e montando a igreja infantil, eu me preocupei com esses irmãos que amam a obra e que querem fazer a obra de Deus e que gostariam, têm um sonho de poder viver com dignidade, tá certo? Da obra de Deus. Então você que de repente é um evangelista itinerante, você que é pastor de igreja e que vai em outras igrejas pregar, você pode ter uma receita a mais, uma coisa abençoada para a sua vida, tendo a igreja infantil como um instrumento de implantação aonde você for. Você vai ser abençoado. Para isso, meu irmão, se você quiser saber mais, acesse o vídeo Como Implantar uma Igreja Infantil, que está no YouTube. Você vai conhecer um pouco mais. E maiores informações, esclarecimentos e dúvidas, manda e-mail para mim, tá certo? igrejainfantil@igrejainfantil.com. Você que já faz parte do nosso projeto, chame mais irmãos, envolva outros irmãos, mande esse vídeo por e-mail para outros irmãos, acesse nossa rede social, procure lá a nossa fanpage da Igreja Infantil, divulgue. Você divulgando, você vai estar fazendo um grande trabalho, você vai estar fazendo missões também pela web, através da divulgação desse trabalho. Eu quero também chamar a atenção de você, pastor, que ainda não conhece, vamos trabalhar junto, vamos trazer essas crianças para um crescimento em Deus, tá certo? É de suma importância que você veja o vídeo Igreja Infantil. Então, meu irmão, se você está vendo esse vídeo aqui agora, terminar esse, já procura no YouTube lá, Igreja Infantil, e clica lá e assista, porque é muito importante. Queria comentar com vocês o seguinte: a Igreja Infantil, ela tem esse trabalho de implantação, mas nós temos um objetivo, é chegar nos lugares ermos do Brasil e do mundo, é chegar em lugares como a África,
onde crianças estão sendo expulsas de casa por serem consideradas crianças bruxas pela própria família ou por um líder espiritual da tribo que determina: olha, essa criança é bruxa, por isso que as coisas dessa casa não andam. Aí essa criança, ela é expulsa de casa, jogada na rua, a família não dá mais atenção para ela porque acredita que aquela criança é uma criança do mal. Então, nós estamos trabalhando bastante para que a Igreja Infantil possa chegar lá e resgatar essas vidas. Nós estamos trabalhando bastante, precisamos do seu apoio, da sua ajuda, para que a Igreja Infantil possa chegar lá nos ribeirinhos da Amazônia. Porque é comum a igreja falar e fazer um trabalho de restauração, de restituição, E restauração, restituição, isso só funciona com adulto, meu irmão. Isso não funciona com criança. Só que o maior índice de conversão e o maior índice e a formação do caráter é a criança. Não se forma caráter em adulto, o adulto já está formado o caráter dele. Se ele é um adulto sério, ele vai ser sério. Se ele é um bandido, meu irmão, só Jesus na vida dele, aí vai ter que entrar a restauração. Mas quando está se formando o caráter, que a gente pode falar para esse cidadão, ser um cidadão de Deus, aí existe uma omissão na igreja, existe um vácuo na igreja. Eu não sei por que existe isso, mas existe uma dificuldade da igreja falar para a criança, uma dificuldade da igreja falar para o adolescente, né? Existem até pastores, eu conheci um pastor esses dias, que ele quer que as crianças assistam o culto total, na sua integralidade, o culto que é feito para os adultos. E eu queria pedir a esse pastor, que eu não vou citar nomes aqui para não constranger, mas pastor, você não come o que o seu filho come. O seu filho come uma quantidade de comida que para você é pouco, mas para ele é o suficiente, ele fica satisfeito com aquela quantidade de comida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a alimentação da criança é uma, a alimentação do adulto é outra, a compreensão da criança é uma, a compreensão do adulto é outra. Você pôr uma criança para ficar 2h30 num culto, assistindo um culto, a criança não aguenta, meu irmão, porque eu já fui criança. Eu tive lá na Assembleia de Deus a minha infância toda nos cultos para adultos, porque não tinha igreja infantil. E é muito difícil para uma criança ficar ali assistindo aquilo tudo. Até porque começa o culto, 3 hinos da harpa cristã. Os hinos da harpa já tem um português erudito para a criança. A criança canta muitas vezes sem saber o que está cantando. Aí depois vem a leitura da palavra, que também é complicado, é um português muito erudito para a criança. Aí depois vem testemunho, que a criança também não alcança a dimensão dos testemunhos que os irmãos cantam, o nível de entendimento que os irmãos contam os testemunhos, o nível de entendimento que esses irmãos falam esse testemunho, porque o testemunho, meu irmão, vai falar de uma história de alguém, de um adulto que teve suas experiências e sua restauração. A criança nem se estourou ainda para poder entender o que é restauração, tá entendendo? Aí depois do testemunho vem o coral canta. Meu irmão, criança nenhuma entende o que coral canta. Aí depois do coral cantando vem hino das irmãs, aí vem hino da mocidade, aí hino das crianças. As crianças cantam nessa hora, elas entendem o que elas estão cantando, porque aquele corinho das crianças foi feito para elas. Aí depois vem a pregação, 2h30, sendo que a pedagogia moderna aponta que a criança consegue prestar atenção por volta de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Depois disso a atenção dela dispersa, porque ela é criança, porque o nível de alimentação intelectual dela é um nível restrito, diferente da sua, diferente de você que é adulto, que consegue compreender bastante coisa, consegue prestar atenção o tempo que for necessário para aquilo que está chamando sua atenção, porque muitas vezes nem o adulto consegue prestar atenção no culto inteiro de 2h30, às vezes para um adulto já é cansativo, já é difícil, que dirá para uma criança. Então, eu estou falando isso não para criticar, não para... Eu estou falando isso para a gente refletir e para a gente aprimorar o nosso trabalho com as crianças. Eu não quero entrar no mérito do culto dos adultos. O culto dos adultos é problema da igreja e do pastor de vocês aí, meu irmão. Vocês se virem com o culto adulto e glória a Deus e aleluia por esse culto, que Deus ilumine e abençoe vocês. Mas no que tange a criança... Eu tenho 40 anos de idade hoje, eu trabalho com conteúdo infantil desde os 14 anos de idade. É muito tempo trabalhando com conteúdo infantil.
Então eu posso dizer um pouquinho a respeito do que criança gosta e criança não gosta. Até porque eu fui criança, tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 6 anos. Esses dias a minha filha a gente levei ela no culto das crianças de uma igreja que eu frequento, e ela voltou, ela não conseguiu ficar no culto inteiro, o culto das crianças, presta atenção. Ela falou assim para mim: pai, é a 3ª vez esse mês que eles falam da Arca de Noé, eu não aguento mais ouvir a respeito da Arca de Noé. Então, por isso que a igreja infantil foi criada, para produzir conteúdo para você que cuida das crianças aí na sua igreja, para que você possa ter uma ferramenta para transmitir esse conteúdo na hora do culto. Então você pega as crianças, leva para uma sala, você aplica esse conteúdo para as crianças de 30 minutos, um conteúdo alegre, divertido, um conteúdo cativante, com palhaço, com boneco, porque, meu irmão, criança gosta de coisa, de cores, de alegria, de música, de coisa alegre, de coisa que chama a atenção delas. Não é só criança, não, adulto também, mas eu não vou me restringir às crianças. Criança gosta disso. Então, colocou esse conteúdo de 30 minutos, que é um culto feito para as crianças. Depois você vem com as atividades em papel, e aí você cria um debate entre você e as crianças para que elas possam fazer, você vai testar o que elas aprenderam com aquele DVD, com aquele conteúdo que elas assistiram. E isso tudo vai demorar 1 hora mais ou menos, entre 30 minutos de DVD e 30 minutos de atividades no papel, onde você vai orar junto com a criança, falar de Jesus junto com a criança, vai cantar um pouco junto com a criança. Passou 1 hora. A outra 1h30, porque o culto tem 2h30, só passou 1 hora, a outra 1h30 a criança vai brincar. E aí nós vamos implantar brinquedoteca nas igrejas.